Não é? E o BB 2020 resultou em termos de aquilo que pretendia ou não? Assim, se calhar tinha sido muito diferente se eu não tivesse feito o Zoom. Eu estava muito desgastado com o Zoom. São uns 8 dias horríveis para mim. Nós temos que nos lembrar que o Zoom antecede o BB 2020, Sim. portanto, no estúdio e na casa. Isto porque estávamos em pandemia, vocês tinham que fazer um confinamento de 2 semanas. Ou seja, aquilo foi obrigatório. Nós tivemos sido forçados, não estávamos preparados para aquilo. Foram 18 dias. E porquê que foi desgastante? Foi desgastante emocionalmente, psicologicamente? Porque estar fechado é horrível, não é? Mas estar fechado sozinho é muito pior. Não temos contacto com ninguém, não, quer dizer, foram 18 dias a andar para trás e para a frente, né? Contar passos, não é? Quer dizer, foi péssimo para mim. E em que é que isto o transtornou, digamos assim? Sentiu-se desgastado quando entra para casa da... Já obrigou-me a pensar em muita coisa que às vezes não queria pensar. Né? Em que tipo de coisas? Sei lá, a situação do meu pai... Portanto, estava... Sei lá, era você e os seus pensamentos? Tanta coisa. Por cima estava virado para a frente do Rio Tejo, onde muitas vezes tinha estado ali, quer dizer... Muitas coisas, né? E aquilo acabou por ser saturante. Nós não tivemos um período... Eu posso lhe dizer que eu saí, no último dia quando saí para o elevador do hotel e fui para o veículo, eu parecia que estava noutro mundo. Parecia que tinha... Na minha cabeça, parecia que tinha estado fechado 100 anos numa prisão. Aquilo foi uma sensação horrível. Então isto quer dizer que já é... Não quer dizer perturbado, mas... que já é um Pedro Soá que entra na casa com toda esta carga negativa que advém destas 2 semanas de BB Zoom. Já um bocado cansado psicologicamente. E eu na primeira semana tentei perceber qual era o meu ambiente. E tentei perceber as minhas características. Quais são as suas características? Quais são as suas características que poderia ter usado ou que iria usar numa competição dessas? Eu sabia que sempre fui... Não sou pessoa de deixar-me ficar, não sou pessoa de ouvir e calar, eu não sou pessoa de... Sou pessoa de liderar. E sabia que havia de chegar a uma altura... Não gosta de ser liderado? É difícil me liderar porque eu, para ser liderado, tenho que respeitar a pessoa que me está a liderar. E se não respeitar a pessoa a pessoa tem que saber mais do que eu. Eu tenho que respeitar a pessoa. Tem que haver uma série de coisas na pessoa que está à minha frente. Por exemplo, tem que ser uma pessoa tipo Manuel Luís Goxa. Eu tenho que respeitar a pessoa. Se eu não respeitar a pessoa, se for-me liderar, não consegue. Vai haver ali atritos, não é? Não sei se me respeitaria dentro da casa de Big Brother. Acho que uma coisa é a vida aqui fora. Não, porque o respeito... No seu estava o Diogo, não estava? Estava. E por acaso foi estranho. Porque assim, eu quando estava no BB Zoom, nós tínhamos umas fichas, tínhamos que colocar as pessoas que poderíamos ter mais empatia. E a primeira pessoa que eu coloquei foi o Diogo. Porque o Diogo também era ligado a marketing e tal. E eu pensei, que o Diogo se calhar... E depois foi muito ao contrário. Porquê? Porque no início, nós até ficámos líderes os dois. No início, houve ali um pequeno atrito. Se calhar hoje as coisas tinham-se passado de outra maneira. Porque ele não me olhava nos olhos. Eu falava, e é das coisas que eu mais detesto em alguém. Eu gosto que as pessoas me olhem, me encarem. E ele, ele fugia com o olhar, eu não sabia porquê. E depois aquilo, eu gostava de falar com ele, tinha uma ironia muito dele, que eu hoje percebo, não é? E aquilo aliás, era um jogo também dele. Era um jogo, não é? E ele estava mais preparado do que eu para aquilo. Ele estava muito bem preparado. Ele preparou-se durante anos. Pronto, e eu via aquilo de outra maneira e depois o jogo foi decorrendo, não é? Hoje, se calhar... E depois há uma malfadada discussão com a Teresa que resulta na sua expulsão. E você resulta como o vilão. Sim. Eu coloco sempre entre aspas, hoje... o vilão da edição de 2020. E hoje em dia é a pessoa que eu tenho a melhor relação. Está a ver? Com a Teresa. A melhor relação. Nós já passámos férias juntos, temos uma ligação fortíssima, eu e a Teresa. Somos muito amigos, falamos quase todos os dias. Eu adoro a Teresa. A Teresa é uma mulher super inteligente. As pessoas não têm noção do que é a Teresa. Também era uma boa jogadora. Uma excelente jogadora. Um beijinho para ela. Beijinhos. Agora é comentadora. E está no lugar certo. Mas eu tive pena de ter sido, porque se eu tivesse ficado, eu sei que teria chegado à